A gente muda de assunto, porque lançado como pré-candidato à presidência da República em 2022 pelo PSL, o apresentador José Luiz da Atena vem sendo cortejado por outro partido, o PDT, para concorrer nas eleições do ano que vem. Segundo informações da Folha de São Paulo, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, ofereceu a da Atena o posto de candidato a vice na chapa que vai ser encabeçada por Ciro Gomes no pleito presidencial. Outra possibilidade seria lançar o apresentador ao governo do estado de São Paulo ou ao Senado. Não é a primeira eleição em que Datena figura como pré-candidato. Em todas as outras, cogitou a candidatura, mas depois desistiu. Por mais de uma vez, Datena ressaltou que não seria um bom político. Em uma declaração, durante uma entrevista em 2012, ele disse o seguinte: vamos escutar. Mas eu sou uma porcaria como administrador. Eu não tenho consciência do que é administrar. Eu posso comentar bem alguma coisa, ou comentar mal. Eu, pelo menos, me expresso, dou minha opinião. Agora, eu seria um péssimo político. Eu não teria capacidade nenhuma para ser um bom político. Fiuza, essa sonora é antiga, mas aí a campanha dele, para qualquer que seja o cargo, já começa prejudicada, né? Eu não posso discutir esse pré-candidato, esse apresentador, porque eu nem o acompanho. Então, a única coisa que eu posso dizer, Gabriel, é que o Brasil não tem oposição. E, infelizmente, não tem oposição hoje, né? Quer dizer, a gente precisaria, de fato, a gente precisa desesperadamente de alternativa política, porque a dinâmica da política se faz exatamente assim, né? Quer dizer, com contraditórios, com as críticas, com os embates sobre políticas públicas, principalmente, né? E isso, infelizmente, desapareceu no Brasil, né? Não temos mais este jogo político no Brasil. Todos esses aí estão fingindo que tem um enviado de Beelzebub no Palácio do Planalto. Todos eles fazem isso. Até aqueles que tinham credenciais lá atrás, os que se apresentam como liberais. Ciro Gomes não dá para comentar, porque o Ciro Gomes como é que se diz? Ele vive disso, né? Ele é um presidente, ele é sua própria ONG, né? Ele tem uma ONG do presidenciável eterno e vive aí. Ele tenta adular um pouco os amigos do Lula, os simpatizantes do Lula, tenta ficar contra o Lula para ver se ele aparece como uma alternativa. Isso é uma coisa folclórica. É folclore. O Ciro Gomes é um folclore ambulante. Ele já teve até a sua importância na política, ele esteve no governo na época do Plano Real. Depois ele achou que era melhor viver assim. E todos esses novinhos, né, que apareceram também com suposta independência, os outsiders que vinham com ideias liberais, também caíram nessa mesma esparrela. Estão todos fazendo essa mesma pantomima, dizendo que nada presta, estão com cara de novo, estão surfando na pandemia. Olha, eu volto a dizer, esse momento histórico é o momento mais nojento que eu já vi na minha vida. É uma desumanidade que eu nunca achei que fosse assistir. É puro folclore, são pessoas que mostraram, usando inclusive as palavras empatias, todo mundo está achando que o cinismo é um salvo-conduto inexpugnável, né? Então, basta você ser cínico, basta você ter um slogan, inventar uma conversinha fiada, que você acha que a tua cama está feita, né? Então, é um momento histórico tenebroso, repleto, né? Virou uma feira, virou eleição política Fashion Week. E falta, até o Sérgio Moro, por exemplo. O Sérgio Moro, o herói da Lava Jato, ninguém há de negar, ninguém de boa fé há de negar, né? Um personagem com uma ação fundamental que mudou a história do país, mesmo com os desmontes posteriores. Até o Sérgio Moro entrou nessa politicagem Fashion Week, até o Sérgio Moro virou um cínico, surfou na pandemia junto com o Mandetta, fazendo política, oposição ao governo de dentro do governo. Então, é um momento horroroso que não tem homens à vista, né? Homens e mulheres, grandes homens, grandes mulheres, não apareceram, foram embora, né? A gente está esperando. Eu até quero, só para não parecer um negativismo total,
esse governador Romeu Zema, ele às vezes dá sinais de poder constituir uma alternativa política. Na época do lockdown, teve um momento que ele decepcionou, saiu trancando tudo, que nem aquele prefeito lá de Belo Horizonte. Aí eu falei, bom, mais do mesmo, porque a gente tem um consórcio de governadores fazendo politicagem no meio da pandemia, durante toda essa crise. Mas tá aí, só para não ficar só no zero, o Romeu Zema poderia ser, né? Não por uma posição A ou B, mas porque parece ser um pragmático, ele não joga fora toda a política de reformas liderada pelo ministro Paulo Guedes, ele reconhece determinados avanços. Isso é oposição, isso é política. É daí que a gente tem que esperar. O resto é fantasia, folclore. Augusto, José Luiz da Atena sendo cortejado por diversos países e diferentes cargos, né? Isso se repete em toda eleição. O Luciano Huck lança a candidatura, fica brincando de candidato a presidente durante um tempo, aí faz um novo contrato e ganha bastante dinheiro. Tudo bem. Mas ele é candidato para renegociar o salário dele ou os ganhos dele na Globo. O Datena é a mesma coisa. Toda vez que aparece uma eleição, ele é candidato e renegocia o contrato. Então, estamos discutindo nuvens, né? Casas construídas nas nuvens. Nada disso vai acontecer.